conversar aqui sobre é possível sair do espectro, né? É uma discussão que sempre vira e mexe, entra e vira essa bagunça. Eu só quero saber se meu áudio está bom, que eu estou testando aqui uma outra lapelazinha, né? Se a posição tá boa, então vocês vão me dando feedback. É um tema que eu acho importante a gente tocar de tempo em tempo, porque carrega muitos conceitos. Falar sobre a questão de espectro, ela parece muito simples e as pessoas discutem isso. Ai, que bom que tá legal o áudio. As pessoas discutem isso levando para um caminho que não é o adequado, simplesmente por falta de base, por falta de um conhecimento nessa área mesmo, né? E assim, para quem não sabe, eu sou da engenharia, eu sou engenheira, e o que eu mais estudei durante muito tempo é espectro. Lógico que a nossa visão é um pouco diferente, mas isso daí a gente pode trazer para a área comportamental tranquilamente. Afinal, na engenharia, por mais que a gente trabalhe numa área de exatas, mas a gente está analisando o tempo todo, a gente está estudando coisas para a sociedade, né? Então, gente, para a gente entender sobre se é possível sair do espectro, primeira coisa que a gente tem que entender são os critérios diagnósticos do DSM. O que vem a ser o DSM, né? O DSM, ele é um manual que é americano, né, que ele foi criado há muitos anos, teve várias versões, sendo que o DSM-3 foi o primeiro momento que o autismo, ele vem sozinho, ele vem com suas especificações. Esse manual, ele ajuda os médicos e outros profissionais também da educação, saúde, conseguir entender sobre os transtornos. Então, especificamente sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, né, a gente tem o transtorno do espectro autista. Até 2013, o transtorno do espectro autista, ele foi criado, o transtorno do espectro autista, até 2013, a gente tinha síndrome de Asperger, a gente tinha a gente tinha o autismo, né, que era separado, a gente classificava muitas vezes o nível 2 e o nível 3 dentro dessa classificação, e em 2013 tudo juntou e virou o transtorno do espectro autista. Por que foi criado isso? É muito importante a gente entender as questões históricas que tem por trás disso, né, do DSM. O que acontece? Eles pegaram várias características em comum de várias síndromes, transtornos e trouxeram para essa nomenclatura. Isso deu forças para se pesquisar mais sobre o autismo, deu força para mais entidades olharem. Então, assim, tinha mais pesquisas, mais profissionais formando. Por quê? A gente pegou uma massa de pessoas e colocou dentro do mesmo diagnóstico. Então, políticas públicas deu mais voz para políticas públicas, os planos de saúde, questões de... questões, por exemplo, de profissionais estudando nas faculdades, pesquisas e assim vai. Então, se olhou mais para o autismo desde 2013. Então, se você olhar, você faz uma pesquisa básica depois, você olha ali no Google Scholar mesmo, que é bem bacana. Pesquise sobre autismo de 2013 até agora, você vai ver que a massa de pesquisas foi imensa. Se você comparar isso a antes de 2013, tinha bastante pesquisa, mas se intensificou muito depois de 2013 para cá. Porque a gente começou a olhar mais pro autismo. Não é à toa que assim, a questão do autismo em mulheres começou a ficar mais evidente que os critérios diagnósticos, eles são um pouco distorcidos, porque eles são muito voltados para o público masculino e possivelmente num futuro, isso daí vai ser, pode haver uma modificação em relação a isso, né? Tem se estudado muito num próximo DSM ter critérios diagnósticos diferentes para homens e para mulheres. Então esse é o primeiro ponto sobre o DSM, a gente entender essa questão histórica do DSM, que em 2013 começou a se olhar mais para o autismo porque juntou tudo dentro do transtorno do espectro autista. E agora vamos falar um pouco sobre o DSM, né? O que o DSM traz de critérios diagnósticos?
ele traz dois grandes grupos, né? Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue atualmente ou por história prévia. E aí ele vai saindo pontuando. Déficit na reciprocidade emocional, déficit no comportamentos comunicativos não verbais, usados para interação social, déficit para desenvolver e manter e compreender relacionamentos, variando, lógico, o tipo de dificuldade. Só estou resumindo aqui para vocês. Esses tópicos, essa primeira classificação, ela é muito mais longa. Estou resumindo aqui para vocês. Vocês têm um livro do Dr. Paulo Liberalesso lá no site dele que explica isso daqui de forma maravilhosa. E aí, o que ele traz? Que isso daí tem níveis de gravidade. Esses níveis de gravidade, o que ele significa? São os níveis de suporte que o indivíduo precisa para que ele tenha uma vida plena, assim. Então, algumas pessoas vão precisar de mais suporte em relação a esses tópicos e outros menos suporte. Alguns vão conseguir até ter uma vida funcional, mas ele gasta muita energia, gasta muito tempo para desenvolver ferramentas diárias para conseguir lidar com esses déficits. E aí a gente vai para o segundo tópico. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes atualmente ou por história prévia. É muito importante essa questão da história prévia, gente. Por quê? Muitas vezes quando vai se fazer o diagnóstico de autismo, principalmente em adultos, relatos da infância, elas são muito importantes. Eu tenho esse livrinho aqui que minha mãe escreveu para mim, que vai contando até um pouco mais os meus 2 anos. Nesse livrinho está contido muito dos meus padrões restritos e repetitivos, das minhas questões, como eu tinha comunicação complexa. Então ficava evidente certas questões assim de certas argumentações minhas sobre eu querer que as coisas fossem dentro de um padrão. Então é interessante a gente sempre ter essa história prévia, né? E aí ele traz movimentos motores, uso de objetos, falas estereotipadas ou repetitivas, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível à rotina ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal, interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco, apego a preocupações com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos, enfim, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Também isso daqui ele é classificado com níveis de gravidade. Então tem os seus níveis de gravidade, que vem ser os níveis de gravidade, são os níveis de suporte que o indivíduo precisa para ter uma vida plena. Então assim, se a pessoa precisa de muito suporte, aí é um nível 3, por exemplo. Se a pessoa precisa de menos suporte, é um nível 1. Então, o que acontece, né? Esses sintomas, uma característica do autismo é que esses sintomas têm que estar presentes no desenvolvimento, porque ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Se começar essas características lá para os 20, 30 anos, não caracteriza. Então a gente tem que buscar a história do indivíduo. Por isso que eu até falei para vocês, eu tenho esse livrinho aqui, que são os registros da minha mãe, o livro está se desmontando. Aqui a cor do livro. Ele é toda amarelada, toda manchada. É um livro bem antigo que minha mãe contou sobre a minha história de quando era criança, sobre meus padrões restritos, toda essa minha questão. E isso daqui ajuda muito, se vocês estão em busca de um diagnóstico e tudo, você ter esses relatos, filmagens, por exemplo, isso ajuda muito na hora de conseguir, para fazer o diagnóstico. Seguindo, fala que os sintomas têm que causar prejuízo social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. E aí a gente tem que elencar uma coisa. Às vezes você tem um autista. Ai, Monique, obrigada pelo selo, muito obrigada. Gente, a Monique, ela sempre está presente comprando selos aqui no canal. Nas últimas 3 lives ela comprou. Obrigada, Monique, muito obrigada. E aí, gente, o que acontece? Você olha essa questão do prejuízo.
Vamos lá entender o prejuízo. Tem pessoas, tem autistas que eles têm um alto desempenho cognitivo. Às vezes ele tem superdotação ou altas habilidades. Só que esse indivíduo, ele gasta tanto tempo planejando, fazendo ferramentas. Então, vamos lá entender. Vamos lá olhar a Dani. Você olha assim a Dani, vocês não sabem o tempo que eu passo planejando detalhes do meu dia. Eu penso, eu vou ter contato com essa pessoa durante o dia, por isso que eu evito ter contato com muitas pessoas. Eu faço todo o planejamento das possíveis conversas que eu vou ter com essas pessoas. Eu, por exemplo, para viajar para Curitiba, gente, fiz uma viagem recente, tudo, para um workshop do Hanley sobre comportamentos inapropriados. Eu decorei os mapas dos possíveis lugares que eu ia. Eu vi as pessoas que estavam ali. No primeiro dia que eu fui pro workshop, eu fiquei basicamente assim, as primeiras horas observando as pessoas para saber como eu interagir. E assim, eu tenho toda essa questão que eu tenho que fazer todo o planejamento para ter previsibilidade. Se alguma coisa sai assim, eu fico sem chão. Então eu preciso muito dessa previsibilidade. E isso gasta muito da minha energia, muito mesmo. Eu não gostaria que fosse assim, mas é uma característica. Então, assim, quando a gente fala sobre prejuízos, está muito relacionado a isso. Eu podia estar gastando minha energia com outras coisas. Então, outra coisa também, eu gasto minha energia, eu tenho padrões, assim, às vezes eu fico num pensamento cíclico com uma coisa assim que dá até vergonha de falar. E isso gasta muito da minha energia que eu podia estar gastando com outras coisas. Então a gente entra nesse ciclo. Ok. E aí eu recomendo que vocês olhem o DSM. Se vocês não conseguiram o DSM, eu recomendo que vocês olhem o livro do Dr. Paulo Liberalesso. Aqui, deixa eu pegar aqui. Vou marcar o canal dele pessoal e o livro dele. Paulo. Aqui. Rapidinho para o site dele, acho que também tá no meu site, Dani SF, vocês acham o livro dele. Paulo Liberalesso, livro Autismo. Então aqui, vocês olhem aí, vocês tiram um print aí da tela, aí depois que acabar a live, vocês vão atrás desse livro dele, que é de graça, tá lá no site dele, é um livro muito bom dele com o Lucelmo Lacerda. Prosseguindo, a gente acabou de falar sobre a história do autismo, sobre aqui a Adele, querida Dani, o grande problema é que as pessoas não conseguem entender, enxergar isso, esse gasto de energia, acham que é bobagem, e é uma energia imensa que eu gasto, gente. Se eu falar as coisas que eu gasto energia com esse pensamento cíclico e eu tenho que fazer todo o esforço para não ficar nesse pensamento cíclico e às vezes, assim, e o pior de tudo é que esses pensamentos eles são reforçadores, ninguém tá vendo isso. E aí eu tenho que criar várias estratégias para eu não ficar nessa. Então é complicado. Ok, a gente falou agora sobre a primeira questão, sobre a história do DSM. Eu falei aqui com vocês sobre o novo DSM, que foi em 2013, e o que ele trouxe de mudança em questões de pesquisas, e nós falamos sobre os critérios diagnósticos do DSM-5 e como ele é feito. Então ele tem essa abrangência, ele tem uma complexidade. Eu acho que acabou a bateria.
Gente, quando vocês... Ó, eu vou começar a cantar aqui, ó. Lá, 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 lá. Vocês estão me ouvindo? Quando vocês me ouvirem, Tatiana, obrigada pelo selo. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Ixi, ainda tá sem som. Porque esse daqui acabou de acender a luzinha. Não sei se o pessoal tá me escutando ou não. Ouviu? Ah, que bom. É que o outro acabou a bateria. Então vamos lá. Vamos voltar. Aqui. Tá? Ok? Espera. Ah, tá. Tem um delay, né? Tem um delay. Gente, já? Tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. Tá. Então vamos lá, pessoas. Vamos continuar. E aí, vamos lá fazer a revisão para quem entrou agora e chegou aqui. Eu vi que tem gente que comprou o selinho. Muito obrigada por comprar. Cadê quem comprou o selinho para eu agradecer? Tatiane, muito obrigada. Muito obrigada pelo selinho. E agora nós vamos voltar aqui. Vamos lá recapitular o que nós falamos até agora nessa live. Nós falamos sobre a história do DSM, sobre a questão das mudanças do critério diagnóstico, nós falamos sobre os critérios diagnósticos do DSM-5 e falamos sobre que o diagnóstico é feito com análise do comportamento do indivíduo. Então a gente olha o indivíduo, olha esses comportamentos e aí, pelo que vocês observaram, do que eu falei do DSM, a gente falou muito sobre déficits comportamentais e excessos comportamentais. Só recapitulando, vamos lembrar que quando ele fala sobre padrões restritos e repetitivos, nós estamos falando muito sobre excessos comportamentais. Quando a gente está falando sobre déficits persistentes de comunicação social, como o próprio nome, a gente está falando sobre déficit. Então a gente está falando sobre excessos e déficits comportamentais. Essa é a base. Então a gente está analisando comportamentos e o que acontece? Algumas pessoas, numa consulta, o médico vai olhar ali a criança fazendo vários padrões restritos repetitivos, baixíssimo repertório de comunicação social e tudo, e aí fica muito evidente que a criança está dentro do transtorno do espectro autista. Já tem outros indivíduos, tipo a Dani de hoje. Para um médico, se eu tivesse que fazer o meu diagnóstico fazer hoje, seria muito mais difícil. Ele precisaria de muitas sessões. Quando eu fui diagnosticada, também foram muitas sessões, tá, gente? Eu não sei quantos meses, porque eu não lembro muito bem, mas foram muitas sessões com a psicóloga, foram meses para fechar o meu diagnóstico. E foi de síndrome de Asperger. Ok, seguindo, a gente entendeu, mas eu acho que hoje seria muito mais longo, né? O excesso de repetição é uma característica do autismo. Pode ser um critério, mas para a gente fechar essa questão, para a gente fechar o diagnóstico de autismo, existe um conjunto de sinais e sintomas em excesso e déficits para a gente conseguir fechar esse diagnóstico, ok? Para a gente não, quem fecha o diagnóstico é médico. Eu, por exemplo, como uma estudante de análise do comportamento, como uma pessoa que está dentro disso, eu trago hipóteses. É diferente. Médico que fecha, ele se responsabiliza por isso. Eu trago as hipóteses e levo, por exemplo, para um médico para que ele verifique, através das minhas análises, como é que foi o comportamento desse indivíduo. Então, vamos lá, gente. A gente falou sobre o DSM e agora a gente vai falar sobre o cérebro autista. Várias pesquisas estão mostrando que o funcionamento do cérebro autista é diferente. Anatomicamente não é tão fácil de achar, mas assim, existem pesquisas que mostram que o cérebro autista tem mais neurônios que um cérebro típico, e isso também está muito ligado pela processo de apoptose, né? Toda aquela parte de poda neuronal ser ineficiente. A formação do cérebro durante o período embrionário é diferente, isso modifica. O cerebelo, ele tem modificações também, né? O nosso cerebelo, que até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, na verdade, a gente sempre, eu sempre fui fascinada pelo estudo do cérebro, gente, desde que eu era pequena. Se eu contar as histórias pra vocês, desde que eu era criança, o quanto eu amava estudar o cérebro, eu sempre achei super interessante. E quando, há uns tempos atrás, a gente pensava só em equilíbrio.
E hoje sabe que o cerebelo ele é muito importante, por exemplo, no processo de rastreio visual, da gente fazer esse rastreamento visual do ambiente e com isso a gente interpretar o que está acontecendo. E isso daí é uma modificação muito grande no cérebro autista. A gente tem grandes modificações em relação a isso. Só que a gente não consegue chegar e levar uma criança para fazer um exame desse. E outra, várias das pesquisas, por exemplo, com imagem, são feitas com autistas que têm um desenvolvimento cognitivo maior, assim. Então, por exemplo, para saber que tem uma pesquisa que ela foi bem conhecida com o Temple Grandin, mostrando que como o cérebro dela entende as coisas, ela vê as coisas muito por imagem. Então, textos, coisas que eram para estar em uma área, ela enxerga com imagens. Rapidinho. E eu sou muito assim também. Eu enxergo, e para vocês terem noção, eu não só eu visualizo como as coisas estivessem na minha frente. É muito. Antes eu achava que todo mundo fosse assim. E eu descobri que as pessoas não são assim, conversando com outras pessoas. Pra mim, eu consigo enxergar, assim, eu tô visualizando, pra mim as coisas estão na minha frente. Então, às vezes, pra mim, eu tô olhando assim, às vezes eu mexo a mão, alguma coisa, pra mim as coisas são assim. Então, essa questão, assim, gente, do cérebro autista, o cérebro autista, as pesquisas estão trazendo isso, mas a gente não consegue levar pra fazer um exame e saber exatamente. O que a gente vai conseguir se a criança tem o indivíduo tem alguma modificação considerável, aí sim a gente vai conseguir chegar a uma coisa, mas não é assim que se faz o diagnóstico. Ok, a gente sabe que o diagnóstico, então, ele é feito através de comportamento. Já que a gente não consegue ter um exame hoje para diagnosticar autismo, infelizmente a gente não tem. Os exames genéticos, por exemplo, eles são muito importantes, eles nos ajudam muito, só que eles não vão ajudar para fazer o diagnóstico, eles vão ajudar na segunda camada diagnóstica muitas vezes, por exemplo, para saber uma probabilidade em relação à epilepsia, a questão da família. Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer, ótimo, mas infelizmente para o diagnóstico em si de autismo, ainda não. E aí, o que vem? O que a gente tem que olhar? A gente vai olhar questões de padrões comportamentais. A gente vai analisar comportamento. E aí vem o papel do analista do comportamento, como ele é importante nesse processo. Porque o analista do comportamento, ele passa todo esse tempo conseguindo destrinchar um comportamento na sua unidade para conseguir verificar quantas vezes esse comportamento ele aparece ao longo do tempo. Então, assim, e quanto tempo ele dura, como é que essas características, né, do comportamento. Então, através de todas essas medidas do comportamento, vou até pegar aqui para vocês, do comportamento, ele vai conseguir levantar isso. E aí vem a questão, né, gente? Vamos lá, eu peguei meu quadrinho branco para conversar com vocês sobre esse assunto que ele é bem complicado, né? Vamos lá. Entender essa questão do espectro, né? Do espectro, que é muito importante. Vamos lá. O que é um comportamento, né? Quais são as propriedades de um comportamento? Um comportamento, ele pode se repetir, ele pode ter uma extensão. Então, ele começa num momento e ele termina em outro momento. E ele pode ter do que inicia esse comportamento, o que gera esse comportamento, o que faz esse comportamento aparecer, a ele começar a aparecer. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que eu chego em casa e o Aquiles, toda vez que eu chego em casa, o Aquiles vem me dar um beijo. E aí, toda vez que eu chego em casa, ele me dá um beijo. Então, eu cheguei em casa, tem um tempo de eu chegar em casa, ele me olhar e vir me dar um beijo. Então, esse daqui é o locus temporal. Então, vamos lembrar, o comportamento ele pode ter, você pode contar o comportamento, você pode medir ele por duração e você tem a latência do momento do que ele inicia o comportamento até o comportamento ocorrer, ok? Então, vamos ter isso em mente. Então, gente, o que vai acontecer? O analista do comportamento, ele vai olhar, na hora que ele for trazer essa questão do autismo, ele vai lá no DSM, olhar quais são os critérios diagnósticos ali, né, na hora que ele for levantar a hipótese,
e ele vai analisar o comportamento desse indivíduo. Então, ok, digamos que a criança, ela tenha, vamos pegar um adulto, gente, eu vou pegar uma adulta em especial, que é uma pessoa muito querida, conhecida, que ela tem várias características, e é muito interessante um comportamento que ela tem, que é repetitivo, mas é muito repetitivo, que ela pega o colar, gente, e ela fica um tempão assim, com o colar, um tempão, ela fica assim, passando o colar para um lado e para o outro, é um comportamento repetitivo, restrito, e ela sempre faz isso em vários momentos do dia. E aí, por exemplo, se eu fosse analisar, isso daí é péssimo, porque machuca o pescoço dela, é um comportamento que não é, assim, é um comportamento complicado. Você vê a pessoa mexendo com a correntinha uma vez ou outra, vai, mas uma pessoa que passa o dia inteiro assim, pode machucar, o movimento repetitivo. A mesma coisa aquela pessoa que fica o tempo todo assim, aí fica batendo. E aí a gente vai para outros comportamentos que também podem ser autolesivos. Pessoas assim, mordendo. Eu, por exemplo, olha, eu não tenho unha. Isso daqui é um comportamento também repetitivo. E a gente vai analisar isso ao longo do tempo, por exemplo. Vamos lá colocar aqui a linha do tempo. Nossa Senhora! Que coisa torta! E aí a gente vai analisar esse comportamento aqui, ó, no tempo zero. Ele ocorreu aqui. Aí ele depois ocorreu aqui. Aqui, ó, ele ocorreu. E a gente vai analisando esse comportamento ao longo do tempo. Gente, isso daqui, se a gente for analisar em 1 hora, 24 horas, o que seja, vai ser muito difícil da gente enxergar isso. Imagina, isso daqui é só um comportamento que a gente está analisando, é o comportamento da correntinha. Digamos que essa pessoa, ela tenha ecolalia. Aí a gente vai ter que analisar outra linha e analisar o comportamento de ecolalia. Aconteceu aqui. Mas essa pessoa, ela tem problemas em questão, para ela a questão social é muito difícil. Ela, por exemplo, não tem aquela noção de, por exemplo, para iniciar uma conversa, você começa com bom dia, boa tarde, olá, sabe? Já chegando, falando o que tem que falar e encerra a conversa quando quer encerrar. Isso daí é um comportamento também que é inapropriado, é um comportamento. Ou aquela criança que abraça todo mundo, que abraça, que beija, que cumprimenta estranho, que tem esse tipo de comportamento. Isso é um comportamento também que precisa ser trabalhado, porque é um comportamento que ele é perigoso. A gente tem que selecionar com quem a gente pode conversar e com quem a gente não pode conversar. Então, esse comportamento a gente vai analisar também. Então, por exemplo, ali, então o mesmo indivíduo, são vários comportamentos que a gente está analisando ao longo do tempo. Então, por exemplo, comportamento de restrito, repetitivo, de ficar pegando uma coisa e balançar. O outro, a ecolalia. O outro é a inflexibilidade. O outro, a questão de não saber a hora de solicitar as coisas. Olha o tanto de coisa que a gente está analisando ao longo do tempo. Isso é muito difícil da gente analisar as coisas ao longo do tempo. E aí, existe um conceito que facilita muito a nossa vida. Tá aqui. Que se chama espectro. O que é espectro? Eu fico curiosa porque as pessoas acham que espectro é um bando de coisa. Espectro, gente, é simplesmente a amplitude de um sinal. Espectro é amplitude. Espectro é sinônimo de amplitude. É só isso. E espectro, a gente está falando, por exemplo, de espectro no domínio da frequência. Então, assim, aqui nesse caso, a gente estava falando sobre o comportamento, analisando ele ao longo do tempo. O que ele vai acontecendo ao longo do tempo. A frequência, gente, a frequência ela é cíclica. Então, a gente não precisa analisar ao longo do tempo. A gente está analisando a frequência, e frequência é cíclica. Então, o que vai acontecer? Ao invés da gente olhar lá os pontinhos ao longo do tempo, agora a gente vai analisar assim, ó. Esse daqui é o comportamento, né? A gente vai colocar um em cima do outro, melhor.
a gente vai colocar aqui, ó, o que aconteceu do comportamento restrito, repetitivo, lá de balançar as coisas. Aqui a gente vai analisar o comportamento, a ecolalia. Aqui a gente vai analisar o comportamento das questões sociais, né, de não saber a hora de falar e tudo. A gente vai olhando cada questão relacionada aos critérios diagnósticos e a gente vai olhar esse comportamento na frequência. E aí o que acontece? Até um certo nível da ocorrência desses comportamentos, a gente pode falar que, ok, isso não causa transtorno, não que isso não vai causar, mas assim, existe um excesso e um déficit comportamental, porque aqui, ó, aqui eu coloquei até errado, não deveria nem colocar. Aqui a gente vai falar sobre déficit, aqui a gente vai falar sobre excesso. Aqui vai ser só excesso. Em outro momento, deixa eu colocar aqui, e aqui os excessos, colocar o contrário para vocês, excessos, isso, e déficits. E aqui são os déficits. Então, aqui são os déficits comportamentais e em outro lado a gente vai olhando os excessos. Se a gente olhar os excessos comportamentais, eles estão muito altos aqui. A gente está vendo a amplitude do comportamento aqui, a amplitude que eu falei, né? Espectro é sinônimo de amplitude. Ele está exacerbado. E isso daí, a gente tem que ter a segunda pergunta. Isso está causando transtorno ao indivíduo? Ok. Então, é isso daqui que eu tô querendo trazer para vocês. Espectro, ele é simplesmente a amplitude de um sinal, é a amplitude de um dado. Então, a gente está lidando, se a gente está falando sobre transtorno do espectro autista, a gente está falando sobre amplitude, sobre magnitude desses critérios, desses comportamentos que estão dentro do critério diagnóstico. Então, o quão ele acontece? E aí vem para a segunda pergunta, o quão isso traz transtorno para o indivíduo? Isso. E essa segunda pergunta, ela é muito difícil de responder. Por quê? Hoje, a Dani de hoje, ela ainda tem ecolalia. Eu tenho uma ecolalia, que é um tipo de ecolalia chamada de palilalia. Ela acontece de vez em quando. Antigamente, ela me causava muito transtorno, mas muito. Por quê? Toda vez que ela acontecia, eu inventava um contexto para falar para as pessoas. Eu vinha algum contexto, é por conta disso, é porque eu pensei nisso. Mas não, é porque a palavra estava repetindo, às vezes uma frase, repetindo na minha cabeça, até uma hora que ela parecia um vômito, eu tinha que falar. E aí na hora que eu falava ela, era aquela sensação assim de alívio, de falar a palavra, mas me causava constrangimento de estar na frente das pessoas e falando isso. E aí as pessoas, quando olhavam para mim, eu inventava um contexto e isso me gastava muita questão cognitiva. E isso me causava muito transtorno. Hoje, por exemplo, que assim, eu continuo trabalhando em volta de muitas pessoas e tudo, mas é bem menos. E eu trabalho com meu esposo durante a semana em casa. Então, se eu tenho uma ecolalia, o Elias só olha pra mim, eu falo ecolalia e tá tudo bem. Então, isso pra mim hoje não causa tanto transtorno quanto era antes. Eu deixei de ser autista por conta disso? Não deixei de ser autista. Mas isso me causa menos transtorno. E é isso que eu quero trazer para vocês. Como um dos últimos pontos, o que é transtorno? O nosso foco, quando a gente está falando em toda essa questão do transtorno do espectro autista, é trabalhar o transtorno. É trabalhar, dar ferramentas para o indivíduo para que ele vivencie o mínimo possível esse transtorno. O cérebro dele vai continuar funcionando de uma forma diferente. Ele vai sempre buscar padrões restritos, repetitivos, e a gente vai dar ferramentas para que ele vivencie cada vez menos. O nosso objetivo é que ele saiba lidar com isso de forma que isso cause menos dor. Então, assim, deixar de ser autista não vai deixar. O cérebro, a gente ainda não tem um exame de imagem, alguma coisa para falar assim se é ou não, enfim, no cérebro, mas
pelo histórico do indivíduo, de padrões restritos e repetitivos, de essa busca, a gente já tem uma noção que o cérebro desse indivíduo, ele busca esse tipo de padrão, ele busca esse caminho. Então, vai ser assim ao longo da vida. O que a gente tem que dar é ferramentas para esse indivíduo não vivenciar esse transtorno. A gente não quer que esse indivíduo ele sofra. E aí a gente modifica o ambiente, a gente ensina abordagens para ele de como ele viver melhor com isso. Até o fato mesmo dele entender sobre o diagnóstico dele. Por exemplo, quando eu falo para o meu esposo, eu falo assim, ecolalia. Isso daí melhora muito a minha qualidade de vida. Então é isso que eu queria trazer para vocês. No momento que o indivíduo, ele diminui esse transtorno que ele vive, ele não deixa de ser autista, mas ele deixa de vivenciar o transtorno. E é isso que importa. Isso que importa pra gente, é a gente trabalhar o transtorno que o indivíduo está vivendo. E muitas vezes, gente, eu vejo numa fala, de forma geral, uma confusão sobre isso. Sobre quando se fala reduzir o transtorno do indivíduo, as pessoas entendem sobre sair do espectro e assim, deixar de ser autista, na verdade, deixar de ser autistas com essa questão do vivenciar o transtorno, né? De reduzir o transtorno do indivíduo. E são coisas que não batem. Por quê? Espectro é a amplitude de um dado. Se a gente está analisando comportamento, a gente está analisando um conjunto de comportamentos, enxergando através desses espectros. E é isso, gente. É isso. Infelizmente, é uma pena, porque assim, é um conceito que a gente não aprende muito na escola. Para mim, que vim da engenharia, para mim é muito simples. Principalmente as engenharias que eu fiz, tanto a engenharia elétrica, a engenharia de redes, a gente fala o tempo todo em espectro. A gente lida com espectro de coisas o tempo todo. Então, para nós é muito comum a gente pegar dados do domínio do tempo e passar por domínio da frequência para a gente poder trabalhar. Mas isso não é uma realidade para a maioria das pessoas que estão na área, né? Porque muitas vezes a pessoa vem também, vai para uma área que não tem esse embasamento matemático e tudo, toda essa questão, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Quando a gente está falando sobre espectro, a gente está falando só sobre amplitude. Amplitude do quê? Amplitude de um comportamento. Ok. E o que isso significa? Significa que esse comportamento ele está em excesso. E em excesso em relação ao quê? Aí a gente vai para média estatística para saber o que estatisticamente a média das pessoas elas agem. Outra, se isso causa transtorno ou não no indivíduo. Porque o que acontece? Esse excesso comportamental, ele pode até estar além da média populacional, mas para esse indivíduo não causa transtorno. Ou o déficit comportamental também, ele tem um déficit comportamental que, se a gente analisa a média da população mundial, a gente verifica que ele está em déficit em relação a isso, mas para ele não causa transtorno. Então é essa que é a questão que a gente tem que saber balancear isso e ter esse raciocínio. Eu sei que não é simples, gente, não é simples, não é básico, são conceitos complexos, só que muitas vezes eles vão encapsulados na internet e eles causam uma comoção na internet, que eu vejo, que a gente perde o foco. A gente perde o foco do que é realmente importante. Então o que a gente tem que entender de toda essa lição é que aqui ele chamando, mamãe mimimi. Ele tá com sono, né? Ele acordou cedo. Aí, gente, então o que é importante é que entender que o que eu vim trazendo para vocês, para eu poder chegar nesse conceito, para quem entrou na live agora, como é que foi meu raciocínio para a gente poder chegar nisso? Primeiro, a gente teve que entender sobre a história do DSM,
Por que o DSM é importante, né? Que é um manual que traz toda essa questão dos transtornos mentais, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então eu trouxe um pouco dessa história. Trouxe a questão dos novos critérios diagnósticos que vieram com DSM-13, DSM-5 em 2013, e teve essa modificação do DSM-5, do 4 para o 5. Eu fui diagnosticada no 4, eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger no 4, e hoje eu estou dentro do transtorno do espectro autista. Então, é justamente isso. Sabendo disso, a gente tem que entender sobre o que é o cérebro autista? Como é que o cérebro autista ele se diferencia? Por que se sabe tanto que o cérebro autista ele é diferente dos outros? Quais as pesquisas, o que elas trazem? De forma geral, eu trouxe uma pincelada de geral para vocês. A gente segue para entender sobre que o diagnóstico do autismo ele é feito através de amostras comportamentais. A gente analisa essas amostras comportamentais, vê o que está em déficit, o que está em excesso e quando causa transtorno para esse indivíduo, se está causando transtorno ou não. Seguindo, a gente tem que entender o que é espectro. E aí eu trouxe para vocês que espectro é sinônimo de amplitude. E no nosso caso, que a gente está analisando comportamentos, a gente está levando uma coisa que é ao longo do tempo, que a gente está analisando ao longo do tempo e trazendo, saindo do tempo, do domínio do tempo, indo para o domínio da frequência. Por quê? O domínio do tempo, ele é longo, o tempo ele segue. O tempo todo, né? A gente tá vivenciando o tempo. O domínio da frequência, ele é cíclico. Ele é totalmente cíclico. Então, enquanto tempo a gente está analisando linear, a frequência ela é cíclica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender, por exemplo, esses dados que são pontuais ao longo do tempo, ele vai virar um espectro. Ele vai virar um espectro no domínio da frequência. Então, no domínio do tempo, vamos lá. No domínio do tempo, que a gente enxergava o comportamento assim, ocorreu aqui, ocorreu aqui, ocorreu aqui, ocorreu aqui, ocorreu aqui, no domínio no domínio do tempo. No domínio da frequência, a gente vai enxergar através de espectro esses comportamentos. Então isso é muito, muito importante que a gente tenha esse entendimento sobre isso. E aí a gente seguiu sobre o conceito de espectro e aí trouxemos os critérios diagnósticos para entender essa questão do espectro. Então a gente vai olhar os déficits e excessos comportamentais, analisar esses comportamentos ao longo do tempo, colocar ali, né, nesse conceito, né, dos espectros, ver ali também com a média populacional, ver se causa transtorno ou não, e, enfim, e trabalhar com esse indivíduo para que ele vivencie cada vez menos esse transtorno. Esse é o nosso objetivo, ok? Esse é o nosso objetivo na análise do comportamento, esse deve ser o objetivo pautado para qualquer profissional na área de saúde, educação, então é justamente isso. Então, gente, assim, tenham cuidado quando vocês forem receber esse tipo de coisa na internet. Quando vai esse conceito sobre sair do espectro que não faz sentido algum, e quando eu falo que não faz sentido algum sobre sair do espectro, é porque espectro é a amplitude de um comportamento. É isso, espectro é amplitude. No caso, a gente está analisando comportamento, então a gente está analisando a amplitude de um comportamento. Então a gente está analisando quanto esse comportamento está ocorrendo. Então é isso. Dani, as ecolalias tardias duram para sempre ou tem como ajudar? É possível, existe como ajudar, existe como diminuir. E eu vou te falar assim, para mim, no meu contexto, o que ajuda é mudar o ambiente. Eu normalmente, quando eu estou fazendo mais exercício físico, quando eu estou tentando ficar um pouco mais relaxada e tudo, diminuir essas ecolalias. Quando eu estou num período de tensão muito grande, quando eu estou com muita preocupação e tudo, e eu começo a ter pensamentos muito cíclicos, a ecolalia ela volta. Então, para cada indivíduo
tem um porquê, tem que um motivo. Tem uns que se sentem aliviados com a ecolalia. No meu caso, eu brinco que a ecolalia ela tem função de me encher o saco. Então, assim, cada um tem um motivo, um porquê, tem uma função essa ecolalia. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo, a gente tem que ter essa noção, tá? E saber que a intervenção vai ser diferente para cada um. E para alguns isso vai ser ruim, para outros não. Então, para uns isso causa transtorno, para outros não causam transtorno e ecolalia. Então, tem uns que ela é extremamente reforçadora. O sonzinho, assim, a pessoa sente prazer de fazer o som. Tem uns que, nossa, essa vibração dentro é tão gostosa, a pessoa gosta e isso é bacana para a pessoa. Então, isso depende muito. Então, a ecolalia está associada ao estresse. Não, a minha. Não da criança. Entende, gente? Nem cada comportamento, cada indivíduo funciona de uma forma diferente. Eu relatei aqui o que é para Dani. Para Dani, isso acontece assim. Para outro indivíduo, a ecolalia, ela pode ser extremamente reforçadora, ela pode, assim, de certa forma, acaba sendo, se o comportamento permanece, acaba sendo reforçador de alguma forma. Mas a ecolalia é prazeroso. Para alguns, a ecolalia ela vai ser extremamente prazerosa. Então, fazer esse som para o indivíduo, porque caramba, essa vibração, que gostoso. Isso que a gente tem que analisar. Para cada indivíduo vai ser diferente. Para ele fazer esse som pode ser extremamente interessante, não causar transtorno, na verdade, relaxar, tipo um mantra, sabe? Isso pode ser relaxante, se não for numa frequência, durante o dia, se não for numa frequência muito alta, a ponto de não causar prejuízos, né? Se causar prejuízos, a gente tem que ficar atenta, mas não causar prejuízos, tudo bem, segue a vida, assim, tá tudo ok. Quando a criança faz comportamentos inadequados, é certo ignorar para ela parar o choro, por exemplo? De forma alguma, gente. Não existe fórmula mágica para comportamento algum. Não existe. Por quê? Existem várias abordagens para a gente lidar. Deixar sem nada por enquanto. Vamos lá. Pronto. Agora vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Tá tudo jóia? Eu vou ter que carregar meu trenzinho. Vocês estão conseguindo me escutar agora? Ou ainda tá sem som? Tá sem som. Deixa eu ver, novamente sem som. Eu acho que ele não... vou pegar aqui meu fone. Vocês estão me escutando? Lá. Já voltou, ouviu? Já tinha voltado. Ah, tá. Então vamos lá. Antes do fone já tinha voltado. Então vamos lá, continuar aqui nossa conversa sobre comportamentos inapropriados. O que acontece, né, quando a gente vai lidar com comportamentos inapropriados? O que a gente tem que entender? Mas é porque não caiu o som e o pessoal... Eu vou voltar a explicar. Nós temos várias abordagens. Até um tempo atrás, se trazia que a gente tinha que entender necessariamente a função do comportamento para conseguir... Quê? Eu falo pra você colocar o fone pra testar, porque o som tá bem baixinho. Ah, tá baixinho? Deixa eu... Porque você tá muito longe do telefone. Deixa eu pegar aqui. Já vai, gente. Deixa eu pegar aqui. Que o Elias falou que o meu som não está bom. Vamos lá. Deixa eu ver se conectou. Não sei se... Deixa eu ver se o outro celular... Se conectar no outro celular vai ser ruim. Eu ainda não ouvi se conectou ou não.
Não. Deixa eu conectar aqui de novo. Eu adoro as perguntas de vocês. Pronto, vamos lá. Vamos aqui prosseguir sobre comportamentos inapropriados, né? Vamos seguir, eu acho que o som tá ok. Vamos lá. Sobre comportamentos inapropriados, voltando à questão. Até um tempo atrás, a gente entendia que a gente tinha que entender as funções do comportamento necessariamente. O que vem a ser isso? Entender se o comportamento, a função era tangível, se era algo que a criança queria, né? E entre essas classificações sobre classificação, se era uma questão alimentar, se queria um alimento, enfim. A gente tinha que entender se a criança queria, por exemplo, atenção, o indivíduo, né? Quando eu falo criança, mas se o indivíduo queria atenção, se o indivíduo, ele era por questões sensoriais, se era por questões de fuga, né? Fuga ou esquiva de uma atividade. Então, a gente tinha esse entendimento que a gente tinha que entender a função do comportamento para poder fazer uma intervenção. E aí, como é que era que se trazia? A gente levantava as hipóteses através de vários instrumentos, a gente ia fazer uma entrevista, fazia entrevista com os cuidadores, analisava, fazia uma análise ABC ali, né? O antecedente, o comportamento, a consequência. E com isso, depois a gente fazer todo esse processo de análise, a gente testava para ver se nossas hipóteses estavam corretas. Então a gente ia dar atenção, a gente ia fazer todos os testes para saber se esse comportamento ele estava sendo mantido por uma dessas funções. Então o que você ia fazer? Você ia fazer esse comportamento aumentar de frequência. Então se a criança batia a mão na cabeça por conta de fuga, você ia fazer esse comportamento aumentar de frequência para poder depois intervir, aí você ia criar toda uma estratégia. Qual é o problema disso? Comportamentos que são muito inapropriados, você faz isso, você só vai aumentar ainda mais de frequência e corre risco de... ele não é bonito, não é uma coisa bonita no sentido assim, é perigoso, sabe? É complicado, não é qualquer terapeuta que é capaz de fazer uma análise dessa, exige uma equipe muito bem preparada, é muito complicado essa questão de você ficar testando essas funções e tudo, e você tem que fazer esse teste de forma isolada, existe toda uma complicação. Quando a gente fala de crianças pequenininhas, a gente até consegue lidar, mas vai pensar, por exemplo, um autista que tem mais dificuldades, né, e tem comportamento autolesivo, ali com 30 anos de idade, que é forte, então é complicado. E aí, o Gregory Hanley, ele traz uma outra perspectiva disso, porque o que ele traz, né, a gente não se comporta de forma isolada no tempo, a gente é um comportamento atrás do outro, a gente tem um comportamento, e a gente tem outro comportamento, e a gente tem outro comportamento, e assim vai. A gente tem uma sequência de comportamentos, e um comportamento inicia o comportamento acontecer. Então, por exemplo, vamos lá para um comportamento inapropriado que o Aquiles tinha. Que o Aquiles tem, né, mas diminuiu de frequência, que é se morder. Ele se mordia muito, 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 reduziu muito, muito de frequência. A gente tinha tentado antes usar os procedimentos típicos, que falam, não dá atenção, babá, segura. E esse comportamento, ele extinguiu e depois voltou. Pá! Aí depois a gente foi, fez análise e tudo. O comportamento se mantém por conta disso. Usamos extinção de novo. Existe uma coisa chamada ressurgência na extinção. Ele volta, esse comportamento. Muitas vezes ele volta. E ele voltou. E aí, nós, dessa vez, usamos a do Gregory Hanley, e tá muito interessante porque o comportamento tá reduzindo de frequência de forma mais lenta, mas tá reduzindo. Ao invés de ter aquela queda, né, daquela aumenta e queda, não, dessa vez ele tá diminuindo. E por que isso? Porque a gente mapeou essa sequência de comportamentos dele até chegar no comportamento mais grave. Então, o que acontece? Aqui ele se mordia. O que vinha antes do se morder? O com essa careta. Ele fazia uma careta e a gente tem que mapear como é que é essa careta dele, exatamente como faz. E ele se esticava e o joelho dele, ele se esticava tanto que o joelho flexionava para trás. Então, essa sequência de comportamentos, que vai um atrás do outro, nós desenhamos esse comportamento. Então, quando ele faz o primeiro, o que o Gregory Hanley trouxe? O
O que você faria para desligar esse comportamento quando a criança se morde é o que você vai fazer no primeiro. Então a gente vai sintetizar esses reforçadores. Tudo que a criança faria lá no último, a gente vai entregar no primeiro. Ai, Dani, mas eu tô reforçando esse comportamento. Sim, você tá reforçando esse comportamento, mas qual é o objetivo? É que ele não chegue no comportamento mais severo. A gente tem que fazer essas... O que acontece, gente? O comportamento foi aprendido. Foi aprendido e pronto. Foi feitas as conexões. O que a gente tem que fazer, o cérebro da pessoa tem que entender, é que essas conexões não são mais importantes. A apoptose, gente, que é aquela morte celular programada e blá blá blá, que vai cortando essas conexões, né? Que vai, a gente vai reduzindo essas conexões. O nosso objetivo é que eles entendam que essas conexões não são mais importantes, é para esvanecer conforme o tempo. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender também que o cérebro autista tem dificuldade nisso, então vai demorar mais, é possível que tudo isso seja um pouquinho mais complicado. Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai tentar esvanecer isso. E como é que a gente esvanece? Não reforçando. Lembrando, como é que a gente aprende coisas? Toda vez que a gente aprende, a gente lembra. Quando a gente lembra, a gente reconstrói essa memória e essas memórias elas são reconstruídas fazendo novas conexões. Então, no momento que a criança se morde, ela lembra de toda essa ideação. Faz a ideação, faz o planejamento motor, executa, essas conexões elas são refeitas no cérebro, ficando cada vez mais fortalecidas, porque são feitas novas conexões. A gente não pode deixar chegar aí, porque cada vez vai estar fortalecendo mais, fazendo uma rede mais forte. Nós temos que voltar nesses comportamentos antes deles acontecerem. Então, nessa sequência, segundo as pesquisas lógicas, eu tô dando aqui um resumão aqui para vocês. A gente faz todo esse mapeamento com as entrevistas, com tudo que o Hanley traz, né, as pesquisas que ele traz, e a gente vai mapear, modelar isso, e a gente vai trabalhar o comportamento precursor, o que antes desse comportamento acontecer. E a gente vai esvanecer essa cadeia, tratando... Ai, Dani, mas agora eu reforcei o negócio dele travar assim e se esticar. Esse comportamento não acontece no vácuo. Lembra que eu falei que a gente tem uma sequência comportamental? Aí a gente vai começar a trabalhar essa sequência que vem antes. Aí a gente reforça daqui, sintetiza o reforço e trabalha aqui. Ah, vamos trabalhar. E a gente vai fazendo isso até esvanecer essa cadeia. É mais lento, muitas vezes pode ser mais lento. Mas, paralelamente a isso, a gente vai ensinar um ensino de comunicação funcional para que a criança saiba, o indivíduo saiba se comunicar para não entrar, tipo, para, chega, sair, não, sabe? Sim, quero, dá. A gente vai ensinar paralelamente isso, uma forma de se comunicar. E aí, esse aqui foi do curso, né, a apostila do curso. Ele tem uma entrevista, que é uma entrevista semi-estruturada aqui, e tem todo o negócio. E aí, gente, chega para a agenda que eu mostrei para vocês, que quem já tá no meu curso, a agenda já está disponibilizada. Deixa eu mostrar aqui para vocês como preencher aqui. Aqui, ó, esse aqui. Oi. Sem querer mostrei coisas demais. Deixa eu rapidinho. Aqui. Vamos aqui. Aqui que eu queria mostrar para vocês sobre a questão do comportamento supitivo. Aqui, isso daqui foi uma adaptação minha dos meus estudos, né? Do que eu vim estudando sobre isso aqui, o comportamento inapropriado. O que me deixa chateado? Aí aqui, ó, desenhando. Isso daqui vai estar no meu curso, tá? Vou mostrar para vocês, eu vou explicar no curso que vai ser lançado semana que vem. O que eu faço quando eu fico chateado? Aí aqui, tudo. Ah, faz isso, isso e isso. O que eu faço quando eu fico chateado? Essa sequência. O que fazer para me deixar calmo? Outros comportamentos perigosos que eu tenho. E aí a gente vai nivelar. Seguindo aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A gente vai modelar. Então, esse é o comportamento mais perigoso, o menos severo e o não severo. Então, o comportamento acontece aqui o pior, o que vem antes e o que vem antes. Então, a gente sempre vai tentar interromper o comportamento aqui. É isso que a gente tem que trabalhar, ok? Isso tudo
que eu tô falando para vocês, gente, é para mostrar que não existe fórmula mágica para trabalhar comportamento inapropriado. Ignorar pode ser até mais reforçador para a criança, era justamente o que queria, pode piorar toda a questão. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com fórmulas mágicas para lidar com o comportamento inapropriado, senão a gente vai piorando. Deixa eu ver aqui as perguntas. Som tá bom, muitas vezes muitas vezes não quer tirar roupa, calçado. Passa o tempo andando sem função, como intervir. Todo comportamento tem função, tá, gente? Todo comportamento tem função. Então, é isso. Minha filha bate a cabeça na parede, como faço para ajudar? Ela sempre bate a cabeça quando eu digo para não fazer uma coisa errada. Eu não posso te dar nenhum conselho, muito menos uma live em relação a isso, porque é um comportamento extremamente severo. Esse comportamento, gente, eu falei já pra vocês que eu já atendi muita gente em emergência, na época que eu trabalhava em emergência, e eu já vi gente ir a óbito por conta desse tipo de comportamento. É um comportamento muito severo. Procure um especialista, procure um analista do comportamento, tenha um bom acompanhamento com um neuropediatra, porque é um comportamento muito severo. Qualquer coisa que eu falasse aqui de conselho em relação à sua filha, de bater a cabeça, seria completamente antiético da minha parte. Eu não posso fazer isso, tá bom? Sua filha precisa de intervenção o quanto antes, tá? Por favor, procure uma pessoa para te acompanhar nisso, tá bom, Jéssica? Não, por favor. Eu realmente estou preocupada com o seu caso, tá? Ah, obrigada, querida. Você é sempre muito, muito querida. Muito, muito querida mesmo. Oi, gente, muito querida. Meu filho se morde também. Eu seguro para ele não se machucar até ele se acalmar. A questão do segurar, a gente realmente tem que não deixar se lesionar. Acaba que a gente acaba indo nesse caminho, né? De não deixar a criança se lesionar. Só que a gente tem que ir antes disso. A gente tem que entender esse comportamento que acontece antes disso. E essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil da gente conseguir. Obrigada, meu pensamento foi igual ao seu quando soube que ignorar na escola não seria o correto. A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. E, gente, falar pra vocês, tinha que ter falado antes, né? Eu tô pra lançar o curso da agenda. Vocês viram, a agenda, ela é complexa. Ela tem várias questões nessa agenda. E o que acontece, gente, dessa agenda? Ela foi feita com muito carinho. Muito carinho mesmo, assim. Ela reuniu muitos conhecimentos, várias coisas que eu vim estudando, tentando simplificar. Eu fiz essa agenda para a Escola do Aquiles, eu vou vender esse curso, parte do que eu ganhar, né, dependendo se cobrir, né, não sei quantas vendas eu vou ter, mas eu pretendo usar para fazer as agendas da Escola do Aquiles. Por quê? Essa agenda que eu tô criando, eu vou comprar esse material aqui para a Escola do Aquiles, porque é uma agenda que ela vai crescer, é uma agenda que você vai imprimindo as folhas e você vai colocando, então eu vou ter que comprar isso, aqueles estudos de escola pública, né? Então eu vou comprar isso e comprar prancheta para os professores. Então cada aluninho vai ganhar isso. Então por isso eu vou estar fazendo esse curso a princípio para conseguir comprar esses materiais para as turminhas de TEA lá da Escola do Aquiles, porque eu vou dar o treinamento da agenda para eles. E aí eu vou vender esse curso para conseguir, a princípio, fundos para conseguir imprimir esse material, para montar essa agenda. A agenda ela é composta como? Ela tem vários instrumentos dentro dela, né, gente? Ela começa, deixa eu pegar aqui.
ela começa a agenda com que dados da agenda de forma geral. Aqui, quem adquiriu o curso reforço vai ganhar. Não, gente, a agenda, quem comprou o curso reforço vai ganhar o curso da agenda, tá? Por favor, não compre. Se você comprou o curso do reforço, não compre o curso da agenda. Só se você quiser me dar dinheiro. Se você quiser me dar dinheiro, eu fico feliz com isso. Eu realmente fico muito feliz se você quiser me dar dinheiro. Mas se você comprou o curso reforço, não compre o curso da agenda, porque você vai ganhar o curso da agenda, tá? Então, para os meus alunos do curso reforço, vai vir de combo o curso da agenda. A agenda, gente, ela começa com aquela introdução, ela vai ser lançada semana que vem, tá? O curso da agenda é semana que vem. Possivelmente no final da semana que vem, o curso da agenda. Ou início da próxima semana, mas por aí. Porque eu tenho que editar e tudo. Então, a gente vai começar falando sobre avaliação de preferências, falar sobre avaliação de barreiras, avaliação de desempenho visual, imitação, ouvinte, solicitação. A gente vai falar sobre a pirâmide das preferências, modelagem do comportamento disruptivo, plano de ensino para desempenho visual, como montar, né, os planos de ensino para desempenho visual, imitação vocal, ouvinte, solicitação, fases do controle instrucional e como desenhar toda essa questão do registro, como você vai registrar e como é que, por exemplo, o professor que está com a agenda, ele vê que a criança não está desenvolvendo bem. E aí, ele tem uma folhinha no final que é assim: poxa, meu aluninho não tá indo bem, eu tô achando que meu aluninho tem alguma questão auditiva. E aí, ele já vai fazer uma folhinha, tem uma folhinha de encaminhamento, onde ele vai preencher e mandar para os pais procurarem os especialistas. Então, segue todo o passo a passo da análise do comportamento, só que eu criei primeiro a agenda 1. Se eu conseguir se as vendas forem boas desse curso, eu vou conseguir ter tempo, dedicar tempo para fazer as próximas agendas. Então, tudo depende de como for a venda dessa primeira agenda. Então é isso que eu queria falar com vocês. A live prolongou bastante, a gente falou sobre outros comportamentos. Eu só vou ver uma dúvida que a pessoa falou aqui. Cadê? Talvez seja uma pergunta fora. Gente, assim, eu vou encerrar aqui, que eu tenho várias outras coisinhas pra fazer. O que eu peço, gente, que encerrando essa live, encaminhe essa live pras pessoas. Não deixe a live morrer, porque eu faço uma live aqui e a live morre. E eu peço outra coisa pra vocês: não tirem de contexto o que eu falo, né? Porque é danado, o pessoal às vezes recorta um pedaço da live e aí sai um negócio totalmente de contexto, e eu falei sobre assuntos extremamente complexos aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, não tirem de contexto as coisas. As pessoas têm essa mania de tirar de contexto e vamos lá ter cuidado com isso, tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês e tudo de bom. Até mais!